Quero deixar uma breve meditação para vocês sobre o plano de Deus para com as nossas vidas. A Bíblia nos ensina, no livro de Jeremias, no capítulo 29, do verso 11, ele diz assim para nós: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, nós vemos aqui, pela própria palavra de Deus, que Deus tem um plano para as nossas vidas e ele foi estabelecido no mundo espiritual, desde antes da fundação do mundo. E este é um bom plano, como nós podemos ver aqui nesse versículo que eu acabei de ler para vocês. E também no Salmo 139, no versículo 16, o Senhor fala assim para nós, amados: olha, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, Deus já havia determinado os nossos dias, né? Mas nós sabemos que Satanás ele trabalhou diligentemente para destruir esse plano do Senhor, de muitas maneiras. E ele até obteve uma alta taxa de sucesso. Mas Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo para nos redimir, para nos restaurar todas as coisas, a sua própria ordem. Então ele deixou escrito a sua vontade para as nossas vidas, que é a palavra de Deus. E quando nós cremos nela e a confessamos, ela literalmente tem o poder por si própria e começa a tornar tudo realidade para você e para mim. Algumas pessoas até acreditam em muitas coisas, mas muitas vezes vêm bem poucas dessas coisas se manifestando nas suas vidas. Talvez o motivo seja o fato delas estarem crendo, mas não declarando, mas não verbalizando. Nós podemos até ver, amados, alguns resultados da nossa fé, mas não os resultados radicais, sabe? Que nós poderíamos experimentar se colocássemos a boca juntamente com o coração a serviço de Deus, conforme está em Romanos, né? E nós, muitas vezes, vamos tentando viver as bênçãos do Senhor, né? Enquanto que o inimigo das nossas almas nos assedia com palavras na nossa mente, com tentações, mas nós devemos tomar todo o cuidado e não cometer este erro, porque nós poderemos ver os resultados positivos pela fé diária em nossas vidas, né? Se nós não falarmos, né? Não pronunciarmos coisas negativas. Devemos sempre nos lembrar que tudo que nós dizemos, nós trazemos à existência, porque nós alcançamos o mundo espiritual com as nossas palavras. Então, nós podemos também atingir a esfera do mundo espiritual maligna, né? E extrair coisas más e negativas do mundo espiritual. Então, nós podemos ou atingir o mundo espiritual, é onde Cristo, Jesus e seus anjos habitam, atraindo bênçãos para nossas vidas, coisas boas ou coisas positivas, como costumam dizer, eu digo coisas pela fé, ou podemos atingir coisas que não são boas e não são de Deus, são malignas, negativas. Porque as palavras, amados, elas são poderosas e elas carregam dentro de si um poder criador ou um poder destruidor. E eu quero dizer para vocês que a escolha é sua, é minha. Se nós crermos e confiarmos
na palavra de Deus, em nome de Jesus, conforme está escrito na palavra de Deus, amados. Em nome de Jesus, vamos crer de que há poder nas palavras que saem da nossa boca. Amados, eu vou ler para vocês o capítulo 10, verso 9 e 10 de Romanos, que fala assim para nós, olha. Vou ler o 8 também. O que diz a palavra? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, vigia, cuidado com a sua boca. Não pronuncie palavras que você possa vir a se arrepender delas, de tê-las dito, mas confesse com fé. Chame com fé tudo aquilo que é desejo, sonho do teu coração. Amém? Em nome de Jesus, exatamente assim como nós acabamos de fazer essa simples explanação que fala aqui na palavra de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. E que as palavras, elas têm poder para trazer a existência, para criar aquilo que não existe. Amém? Porque a palavra de Deus, ela tem poder por si própria, porque é a palavra do nosso Deus. É essa palavra que tem que estar na nossa mente, na nossa boca e no nosso coração. Amém? Que Deus te abençoe.